Oi, gente. Hoje a gente vai discutir aí o antipetismo de uma forma um pouco mais densa e complexa aí, tentando examinar para além das narrativas mais simplistas, que infelizmente pelos sentimentos acalorados das últimas eleições e já há algum tempo, não é, por causa das contradições aí do Brasil na política, tem dominado o palco da grande política, não é? Pois bem. E se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, ciência e filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos que recentemente teve a participação do Paulo Giraldelli, ou Giraldelli, não é? E tem o Filosofia Popular volta de novo amanhã. Teve semana passada e vai ter amanhã, se tudo der certo, o Filosofia Popular. Eu queria falar algumas coisas antes de entrar no vídeo. Uma, eu quero agradecer ao Rodrigo Bolker por um e-mail que ele mandou para mim super detalhado, me trazendo várias questões interessantes. Uma questão central, né? Que eu ainda não tive tempo de fazer um vídeo sobre isso, mas eu vou ver se eu faço amanhã. Ele praticamente deu o material para o vídeo, então eu quero agradecer a ele. Eu tive várias sugestões muito boas para vídeo de várias outras pessoas que eu estou começando a guardar num arquivo de sugestões, porque realmente tem muita coisa boa sugerida e boas sugestões acho que devem ser, dentro do possível, atendidas. E além disso, eu gostaria de falar para vocês que eu continuo participando do Desafio Melios e vocês podem votar quantas vezes vocês quiserem. Cada voto de vocês estão concorrendo a um iPhone X. E estarão me ajudando lá no Desafio Melios e tem links lá no vídeo meu entrevistando o Paulo Giraldelli, e em outros vídeos tem links para o Desafio Melios e para vocês votarem no canal. Então vamos lá, gente. O antipetismo. Eu inicialmente eu estava pensando no antipetismo como um sentimento muito decorrente dos erros do PT e decorrente também do desgaste de um partido que ficou no poder, pelo menos na presidência, né, por 14 anos. Quer dizer que é bastante tempo, o que leva a um desgaste meio que natural do partido e tudo mais. Além disso, é claro, os escândalos de corrupção, que embora o PT não seja o único partido atingido por eles, por ser o partido que estava no poder, existe uma percepção de que a responsabilidade é maior do PT. Em alguns casos sim, em outros não. O PP, por exemplo, é o mais citado da Lava Jato e não leva tanto a fama quanto o PT, embora tenha esse dado que o prejudica bastante para as pessoas que conhecem o dado e conhecem essa investigação. Mas depois eu cheguei à conclusão de que essa explicação não era muito boa para a narrativa. Que, na verdade, o antipetismo ele tem várias dimensões. E ele surge não apenas pelo aquilo que o PT fez de errado, e eu vou falar sobre isso, mas pelas muitas coisas que o PT fez de correto. E que, correto na minha opinião, na minha perspectiva, claro, mas que na verdade irritou uma aristocracia empobrecida brasileira que não gosta, por exemplo, de pagar o empregada de uma forma justa, não gosta que a doméstica, né, que a doméstica tenha mais direitos, por exemplo. Quer dizer, o avanço dos direitos das empregadas domésticas que aconteceu, né, nos últimos, enfim, durante esse período, são coisas que irritam a, essa aristocracia empobrecida brasileira, que faz ela reagir super mal ao PT. O aumento do salário mínimo é um outro mérito do PT que irrita muito essa aristocracia empobrecida. Só para deixar claro, eu não sou filiado ao PT, nunca fui filiado ao PT e não vejo problema em ser. Se fosse, né? Se fosse. Enfim, todo partido merece críticas, elogios, enfim. E a filiação depende muito de identidade, ao meu ver, deveria depender muito de identidade ideológica, de projeto de país e tudo mais. E o PT não seria a minha primeira opção, mas eu também não tenho esse sentimento antipetista, e ele, em alguns casos, esse sentimento antipetista chega a ter uma aparência de patologia, de doença mesmo, porque ele leva a justificar qualquer coisa, e quando através de um sentimento em relação a um suposto inimigo, você falseia a realidade, você começa a acreditar que tem gente ensinando sexo a crianças, o que é enfim,
é uma mentira, é uma coisa completamente falsa, e as pessoas acreditam nisso, aí nós estamos entrando num terreno de que eu chamaria de doença social. Não é? Que uma coisa que vai além apenas de uma crítica intelectual ou político-partidárias. Ele tem outros componentes aí envolvidos. Então vamos, por partes, falar de cada um desses componentes e deixar os componentes mais complexos para o final. O mais óbvio, que eu já citei, foram os erros do PT, e nessa linha dos erros do PT a gente poderia falar que, para mim, o mais grave de todos foi que, no auge da popularidade do Lula, o PT não fez as reformas estruturais, ou seja, o PT não fez uma reforma da Previdência que protegesse os trabalhadores, mas que equacionasse o problema dos privilégios da Previdência às grandes cúpulas do poder, o que iria desagradar muita gente poderosa, e por isso que o PT não quis fazer. O PT não fez a reforma tributária que iria novamente desagradar os especuladores se ela fosse progressiva, em vez do sistema tributário que nós temos, que é altamente regressivo, iria desagradar os especuladores, iria desagradar os grandes empresários, enfim. Então, várias reformas estruturais o PT não fez, e o PT se baseou que a alta do preço das commodities, o momento favorável, ampliação de consumo e o investimento do Estado colaborando com a expansão da iniciativa privada seria suficiente para empurrar o Brasil com um PIB elevado em que todo mundo sairia ganhando. E que você poderia, assim, pacificar, digamos assim, as relações de contradição de classe social entre empresários e trabalhadores e negociar um grande pacto nacional em que todo mundo fosse crescer. Bem, isso daí tem uma fragilidade muito grande, porque a partir do momento que as commodities no mercado internacional não têm um preço tão bom e você perde essa capacidade de investimento, e há um processo de desindustrialização, que foi o que aconteceu no Brasil, com muitas indústrias fechando, aí você fica muito mais frágil a crises. E se você faz aquelas reformas estruturais que eu falei, você pode até enfrentar esse momento com mais capacidade de investimento do Estado, enfim, com a capacidade de até enxugar algumas coisas e investir em outras, mas tendo feito reformas estruturais, o que dá segurança a longo prazo, quer dizer, e você evita o déficit. Não fez isso e, enfim, quando houve uma crise política que depois se tornou crise econômica, deu no que deu. Fora as desonerações da Dilma, que foi um erro muito grave, uma leitura equivocada sobre a economia, né? Ela acreditando que as desonerações iriam gerar o investimento necessário para o Brasil sair da crise, enfim, que era uma crise que começou como política, tinha alguns elementos econômicos e acabou se agravando. Pois bem, então esse foi o erro mais grave, não ter feito as reformas estruturais. Mas tivemos sim o mensalão, o petrolão, coisas muito complicadas do ponto de vista ético, envolvendo principalmente tesoureiros do PT e outras pessoas do PT que estavam na alta política, gente tipo José Disseu e outros, que também mancharam de forma terrível o partido. E o PT acabou sendo muito associado à corrupção, em grande medida com razão. Existem elementos dessa, digamos assim, cruzada contra a corrupção que a gente pode questionar do ponto de vista político e tal. Nem tudo parece tão correto assim, tem coisas questionáveis. Na atuação do Moro, por exemplo, tem coisas questionáveis. Inclusive o convite para ele participar do governo ter sido antes do segundo turno, né? E a forma como ele se comportou, soltando delação do Palocci no momento que soltou, e agora o Palocci sendo solto. Quer dizer, tem muita coisa aí nebulosa, para dizer o mínimo. Quer dizer, quando a gente diz nebulosa, porque a gente está usando um eufemismo, né? A aparência é, no mínimo, de confirmação de uma politização dessas investigações. Então, mas, sem dúvida nenhuma, também existe uma responsabilidade grande em boa parte das pessoas do PT envolvidas na coisa pública. Não é? Inclusive, eu tenho depoimentos de pessoas que eu não posso citar, porque não me autorizaram, mas que participaram das minhas entrevistas no doutorado
e que eu entrevistei muita gente, então dizer isso não reduz tanto assim. Eu trabalhei com mais de quase 35 entrevistas, então é tranquilo. Mas algumas pessoas me disseram coisas como que tinha gente do PT que eles ficaram chocados quando eles entraram no governo e viram que eles disseram assim, agora é nossa vez de se autocompletar com poder. Isso existiu, não era todo mundo, mas isso existia em uma parte, e as pessoas de bem que eu entrevistei, pessoas inclusive que eu confio muito, que participaram dos governos, ficaram chocadas, alguns saíram e criticaram muito esses indivíduos que tinham esse problema. Não era todo mundo, mas tinha esse elemento também. Então esses são os erros, né? Mas não é só isso. Tem uma outra coisa que eu já citei, que é essa classe média e classe média alta empobrecida que é muito autoritária. E quando eu falo da classe média, tem gente que diz assim, mas você é classe média. Sim, eu sou classe média. Mas quando a gente critica a classe média, a gente não está falando da totalidade da classe média. Às vezes eu fico com a sensação que eu preciso ficar explicando coisas óbvias. Mas quando a gente critica uma parte da classe média por ser altamente conservadora e ter características neofascistas, eu estou falando apenas desse segmento. A classe média é absolutamente diversificada e não é toda a classe média que se adequa a essa caracterização. Aliás, teve gente que viu aquela fala de Mariana Chauí e não entendeu até hoje que ela estava falando de um segmento, né? E acha que ela odeia a classe média como um todo. Mas a gente não deve dar muita importância a esse grau de tolice. Talvez eu faça um vídeo sobre algumas dessas tolices que eu tenho ouvido por aí, e aí eu peço até desculpas por ter que tratar de tolices aqui no canal, mas é aquela coisa, né? Quando os tolos tomaram posse dos meios de comunicação e ficam soltando isso para milhares de pessoas, a gente fica meio que forçado a abordar isso aí. Então, quando eu falo dessa classe média, é uma classe média que é um setor da classe média, não toda, obviamente, que quando viu, por exemplo, pobres em aeroportos, não gostou. Não gosta de pobre. Tem povofobia, tem medo de pobre, não gosta. É diferente, por exemplo, de uma pessoa como eu, que fui na passeata do Ele Não, e tinha gente de classe média, tinha gente pobre, tinha gente trabalhadora, enfim, tinha o pessoal dos movimentos sociais, de várias orientações políticas lá, e eu me sentia à vontade com todo mundo. Quem viu o vídeo meu do vlog sobre isso percebeu que eu estava absolutamente à vontade. Mas é porque eu e outras pessoas não temos essa povofobia, vamos chamar assim. Mas tem gente que tem. Tem gente que tem, e a gente. E isso faz parte do sentimento antipetista. Eles colocaram no PT como se o PT fosse a esquerda, que também é um equívoco. A esquerda é muito mais diversificada e complexa do que o PT. O PT, inclusive, quando governou como um partido de centro, oscilando entre centro-esquerda e centro-direita. A Dilma com Joaquim Levy, de esquerda, não tem nada. Dizer que essa indicação foi uma indicação de esquerda é um delírio, porque não tem. E, aliás, quando você examina as políticas de desonerações da Dilma e acordos e políticas que o Lula fez, várias delas não eram de esquerda. Não eram social-democratas. Algumas eram, outras não. Essa é a complexidade do Estado. Aliás, aquele conceito de Estado do Nico Polantzis, como condensação de uma relação de forças, explica bem isso. O Estado consegue ter em suas políticas quando vira governo, quer dizer, quando existe um governo controlando os mecanismos do Estado, ele pode simultaneamente, por causa dessa relação de forças, ter políticas progressistas, outras conservadoras, outras liberais, tudo ao mesmo tempo. E o governo Bolsonaro está caminhando para ter ultraliberais, evangélicos, os militares com o antigo desenvolvimentismo da época dos militares querendo ser implantado também, e tem os ruralistas com uma visão do Estado querendo que o Estado dê subsídios, que é contraditória com a visão de Estado do Paulo Guedes. Quer dizer, e aí vamos ver que tipo de políticas públicas essas contradições todas vão dar. E as contradições também existiam nos governos petistas. Então, isso faz parte aí da complexidade que precisa ser enxergada em relação a isso. Então, primeiro ponto, os erros do PT. Segundo ponto, acertos do PT, que as pessoas não gostaram, aumento do salário mínimo, unificação de programas sociais, o povo vê como dar dinheiro para pobre, o povo tem, e aí, quando eu estou falando povo, não é povo, mas
esses setores da classe média alta e da classe média média que não gostam desse tipo de política focalizada nos pobres e reagiram mal. E, entre outros méritos do PT que a gente tem que reconhecer, é o fortalecimento da Polícia Federal e das instituições que desencadearam a luta contra a corrupção, né, o Ministério Público e tal. O PT tem um papel em fortalecimento nisso aí. E quando a gente reconhece os méritos do PT, a gente não está sendo petista. A gente está olhando para a realidade e reconhecendo. Assim como quando a gente olha para as coisas que o PT não fez, reformas estruturais, erros que o PT cometeu e tal, a gente não está sendo antipetista. A gente está examinando a realidade e analisando a realidade. Não é? E esse é o papel de quem quer ter uma análise não isenta ou imparcial, nada disso, mas uma análise objetiva. Aliás, eu vou começar a forçar um pouco a mão usando essa palavra para as pessoas ver se param de usar isenta, imparcial, neutra, que são palavras que não são muito adequadas para a política. A política não é isenta, nem imparcial, nem neutra, coisa nenhuma. A política é sempre parcial, mas uma análise política pode ser objetiva, baseada em fatos, baseada em evidências. Ela deve procurar se ancorar em evidências. Mas o terceiro fator que eu queria comentar para finalizar o vídeo é o processo de doutrinação que foi feito e o processo de nós contra eles muito mais construído pela direita. E a direita fez isso através dos doutrinadores no YouTube, gente tipo Olavo de Carvalho, Mamãe Falei, o povo do MBL e muitos outros que fizeram a demonização do PT e contribuíram fortemente para o antipetismo. Então tem esse outro componente poderoso aí. E gente como o Bolsonaro que ajudou a construir uma ficção. Quando ele diz que o voto do impeachment dele foi, entre outras coisas, para homenagear o Ustra e para combater o comunismo, como se o PT e Dilma fosse o comunismo, e aí ele não está falando do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, ele está falando do comunismo remetendo ao comunismo da Guerra Fria. Aquele comunismo não existe mais. Não existe mais, assim, não está contemplado na política do PT. O PT não é isso. Isso é falsear a realidade. Mas a construção ideológica disso daí, que o Bolsonaro, naquele voto, fez a questão simbólica, mas na verdade não foi só ele, tem muita gente que construiu isso aí, fez na cabeça de muita gente que eles estavam lutando contra o comunismo. Como se o PT e como se o PCdoB, que tem isso no nome, e eles adoram pegar nome e achar que o nome traduz a realidade. O Partido Comunista do Brasil tem um projeto, entendeu? De expansão de consumo, de investimento do Estado. Assim, com muita boa vontade, você pode chamar que tem elementos de neodesenvolvimentismo. E só. E só. Então, tem elementos de neodesenvolvimentismo, um pouquinho de social-democracia e acabou. Não é nem uma coisa mais emancipatória, libertária, de ampliação da democracia no espaço de trabalho, porque a defesa disso daí é uma defesa mais radical. A defesa que eu, por exemplo, faço. Essa é uma defesa um pouco mais à esquerda mesmo, remetendo às origens da esquerda. Esses partidos não. Esses partidos têm uma defesa extremamente moderada. Mas a direita, habilmente e aí eu estou chamando a direita todos os órgãos, desde os multiplicadores no YouTube, passando por esse movimento social, que na verdade é um pessoal financiado por capital estrangeiro, que a gente ainda precisa saber melhor a origem. Esse pessoal todo fez um trabalho de construção ideológica do inimigo. O PT é o inimigo. E isso daí justificou, inclusive, a eleição do Bolsonaro, como bem disse o Ciro, né, que o antipetismo venceu. Mas a leitura que eu faço do antipetismo é que o antipetismo é uma construção que tem parcela de responsabilidade do PT, uma parcela de responsabilidade do PT fazendo coisas boas para o Brasil, ou seja, parcela de responsabilidade do PT fazendo coisas errando, uma parcela de responsabilidade do PT acertando, mas por acertar, irritando aqueles que ainda estão querendo Casa Grande e Senzala, quer dizer, aqueles que não aceitam um projeto de maior igualdade, que gostam da desigualdade e que gostam de quase que de escravidão mesmo, né? Alguns setores ali da nossa aristocracia, e
mais à direita ainda, uma terceira dimensão, que é o trabalho ideológico que foi feito por uma determinada direita usando vários mecanismos, desde entendeu? O YouTube, e Facebook, e WhatsApp e tudo mais, e que criou uma ficção na mente das pessoas e que fez muita gente acreditar que o PT era extrema esquerda, o que também é um pensamento delirante. Qualquer pessoa que viveu o período do PT no governo pode não ter gostado de muita coisa. Eu tenho críticas. Mas dizer que foi extrema esquerda, um partido que permitiu que bancos lucrassem tanto, que Dilma fez desonorizações para grandes empresas, que houve tanta coisa boa para o grande capital, é não entender os objetivos da esquerda, seja a esquerda social-democrata, seja uma esquerda mais emancipatória, seja a esquerda mais autoritária. Quer dizer, é não entender nenhum dos objetivos das diferentes tendências de esquerda. Porque muito do que o PT fez, inclusive de positivo, você encontra coisa semelhante em partidos de centro-direita em alguns lugares do mundo. Porque quem pensou em renda mínima básica foi o Hayek. Foi ninguém de esquerda, não. Entendeu? Quer dizer, porque imaginava-se que precisava de um mínimo de participação de determinadas pessoas na economia. Então, e políticas focalizadoras, muitas delas foram pensadas pelo Banco Mundial. Foi esquerda? Não. Inclusive, o Banco Mundial foi tão elogioso da Bolsa Família porque é um tipo de política focalizadora que deu muito certo, que com pouco dinheiro consegue muitos resultados. Não é? Então, é isso aí. O antipetismo foi uma construção que teve parcela de culpa do PT em erros, parcela de responsabilidade do PT em acertos que desagradaram certos segmentos da nossa sociedade e uma parcela de gente que fez do PT uma coisa que o PT não é. E é construir um monstro, um dragão, para ser morto. Né? E eu acho que a gente precisa entender isso com clareza para se a gente for construir um campo progressista forte e que vai enfrentar isso daí, a gente precisa ter essa clareza de, sim, ter críticas ao PT, mas não entrar na demonização do PT, não entrar nessa coisa boba de demonização e saber construir uma frente de esquerda baseada fundamentalmente em ideias. Se tiver gente do PT que aderir a essas ideias, eles vão estar com a gente. Se não aderir às ideias, não vão estar com a gente. Isso no PT, no PDT, no PSOL, entendeu? A grande força do movimento progressista americano é que ele se estruturou através de ideias centrais. E entrou para o movimento quem aderiu a essas ideias centrais. Podia ter divergências aqui e ali, mas as ideias centrais, a pessoa tinha que estar de acordo. E aí, é essa nossa construção. A construção por uma reforma tributária progressiva, por uma reforma da Previdência que proteja os trabalhadores. Quer dizer, a gente tem que fazer essa construção pelas ideias. E as pessoas de partidos que aderirem a essas ideias devem poder fazer parte da frente. E essa é uma perspectiva que eu defendo, porque evita que a gente se pulverize tanto, gente. E que a gente fique brigando entre nós. Entendeu? Tem gente do PT que está no nosso lado. Tem gente do PT que não está. Tem gente do PT que compactua, entendeu? Que recebeu dinheiro dos empresários e que está contra nós. E tem gente do PT que é quadro progressista, que pode nos ajudar e tal. E a gente tem que saber fazer essa diferença. A gente não pode cair no jogo bobo, no jogo simplista e simplório daqueles que dizem, não, PT é mal, ou PT é bom. Ou, entendeu? Essa coisa tão boba. A gente não pode nem caracterizar o governo Bolsonaro como uma coisa só, porque ele não é. Ele é uma mistura dos ultraliberais de Chicago com a bancada evangélica cheia de obscurantismo e gente amalucada, com os militares que têm uma outra concepção e com os ruralistas. E cada um tem uma visão de Estado e de projeto político diferente. E se nós quisermos enfrentar e fazer a resistência propositiva que eu estou propondo aqui, a gente não pode tratar eles como se fossem iguais. Senão a gente cai na mesma simplismo e bobagem que eles acusam, entendeu? Que a gente acusa eles, se a gente fizer isso, a gente vai ficar igual a eles. Não podemos, temos que ser diferentes.
Temos que ser mais inteligentes. Entendeu? É isso daí que eu queria dizer para vocês. E para a gente fazer um esforço de compreender o fenômeno antipetista de uma forma não simplificadora, mas como é um fenômeno complexo e multifacetado. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. E a gente vai continuar conversando sobre isso aí em futuros vídeos. E como sempre, se vocês gostam do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like e compartilhem. Essa caneca aqui é eu peguei no Uruguai, bonita, não é? De Colônia. Eu gosto muito do Uruguai. Um dia eu ainda vou falar para vocês do Uruguai, da minha lua de mel que foi lá. Enfim. Até o próximo vídeo, galera. Abração.